Fala, meus queridos alunos, tudo bem? Então, vamos continuar aqui com o nosso curso, primeira aula da frente 2. Vamos falar de um tópico que nem sempre cai nos vestibulares, mas é importante para entender matérias que são mais corriqueiras, como estequiometria, por exemplo, que são as leis ponderais. Vou falar um pouquinho de modelo atômico de Dalton no final, mas como a gente tem aula de modelos atômicos, eu não vou me estender tanto nessa aula aqui no modelo de Dalton, beleza? Então vamos lá, o que são as leis ponderais e por que elas são importantes, tá? Bom, as leis ponderais, elas formam a base da química como a gente estuda hoje, tá certo? Bom, ponderal tem a ver com balança tem a ver com massa, quando você compara massa de objetos, né? Isso que significa a palavra ponderal. Então, as leis ponderais, elas estabelecem relações entre as massas de reagentes e produtos, ou entre os próprios reagentes, ou entre os próprios produtos, ok? Relação entre massas é quando você, por exemplo, divide uma massa pela outra, compara as massas entre si, tá certo? Isso são leis ponderais. Tem várias leis ponderais, a gente vai estudar aqui a lei de Lavoisier, conhecida como conservação das massas, e a lei de Proust, conhecida como proporções definidas, porque são as leis que mais caem no seu vestibular, e também elas são a base aí da estequiometria, que é um tópico extremamente importante que a gente vai estudar daqui a algumas aulas. Só um spoilerzinho aqui para vocês, a estequiometria é uma relação entre as quantidades de matéria dos participantes de uma reação química e tem tudo a ver aí com essas duas leis ponderais, ok? Vamos lá então, uma pequena curiosidade histórica aqui para vocês. Tanto Lavoisier quanto Proust, eles eram franceses, nobres, cobravam impostos aí da galera, e o Lavoisier teve sua cabeça decapitada durante a Revolução Francesa e o Proust fugiu para a Espanha, tá certo? Vamos continuar aí, então, falando da primeira lei, lei de Lavoisier ou conservação das massas. Naquela época, a ciência e a filosofia eram meio que a mesma coisa, então o Lavoisier enunciou da seguinte maneira: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá? Vamos traduzir isso para o contexto da química. Numa reação química, a quantidade total da massa dos reagentes é necessariamente igual à quantidade em massa dos produtos. Então vamos supor que você tem essa reação aqui, ó. Reagentes qualquer, aleatório, dando produtos, tanto faz quem sejam, tá? Se eu falar que a massa dos reagentes é M1 e a massa dos produtos é M2, pela lei de Lavoisier, essa lei me garante que a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, ok? Agora uma pequena consideração que pode ser abordada no seu exercício. Será que a gente sempre consegue verificar a lei de Lavoisier? Por exemplo, se você colocar uma reação para acontecer em cima de uma balança, será que sempre vai ficar constante o valor acusado na balança? Nem sempre, tá? Se o seu sistema for aberto, um sistema aberto pode ser um becker, um copo, um prato, uma caixa aberta, tá certo? O sistema aberto ele permite troca de materiais entre o sistema e o ambiente, como a gente viu na aula que eu gravei ontem, tá? Na aula da frente 1. Então, quando a sua reação acontece no sistema aberto e produz gases, né? Você tem gases como produtos, esse gás ele vai para fora, ele vai escapar do sistema e aí a gente vai verificar uma diminuição da massa na balança. Por outro lado, se algum gás for reagente, tá? Esse gás ele vai sair do ar, ele vai ser incorporado ao sistema e vai aumentar a massa dele. Então a gente vai verificar o aumento da massa, né, do seu sistema. Então nem sempre a gente verifica a lei de Lavoisier, mas a gente sempre consegue explicar da onde veio aquela massa e para onde foi a massa perdida. A gente sempre consegue saber a origem, né, da alteração da massa que a gente vê ali na balança eventualmente. Então, como a gente consegue explicar, a lei de Lavoisier sempre é válida, tá? Eu já vi uma questão, até coloquei aqui para vocês, que discutia, né, se a lei de Lavoisier é válida ou verificada em determinados casos. Beleza? Vamos treinar aqui. Dá um pause, tenta resolver sozinho.
e vamos nessa aí para resolver junto. Considere as seguintes reações químicas que ocorrem em recipientes abertos colocados sobre uma balança. Primeiro, reação de bicarbonato de sódio com vinagre em um copo. Segundo, enferrujamento de um prego de ferro colocado sobre um vidro de relógio. Terceiro, dissolução de um comprimido efervescente em uma garrafa fechada. Em quais desses experimentos a lei de Lavoisier é verificada? Em qual ou quais desses experimentos essa lei é válida? Justifique sua resposta. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nessa lousa. A primeira reação do bicarbonato de sódio com água é essa aqui que eu coloquei para vocês, tá? Bicarbonato de sódio mais vinagre vai dar esse salzinho aqui chamado acetato de sódio, mais água mais CO2. Você nessa questão não precisava saber a fórmula do bicarbonato de sódio, a fórmula do vinagre que dava acetato de sódio, não precisava. Você tinha que saber que borbulha. Quando você reage vinagre com bicarbonato, vai borbulhar. Esse borbulhar é CO2 que está escapando para o ambiente. Então, vamos voltar lá para o nosso slide. Temos aqui a reação 1, certo? Bicarbonato de sódio em um copo. Se é aqui em um copo, significa que o seu sistema é aberto. Sistema aberto. E esse gás que vai ser produzido, ele vai para fora do nosso sistema, então a gente verifica uma diminuição da massa. Tranquilo? Então a gente não verifica a lei de Lavoisier na reação 1, mas a gente sabe explicar o porquê dessa perda de massa, portanto ela é válida, tá? A lei é válida nesse caso. Bom, segundo, enferrujamento de um prego feito de ferro colocado sobre um vidro de relógio. Vidro de relógio é tipo um pires, tá? Tipo um piresinho, um pratinho pequeno. E enferrujamento do prego é uma oxidação. A gente vai estudar a oxidação mais pra frente no curso, tá? Uma oxidação. Coloquei aqui essa reação pra gente ver, tá? O prego, quando ele enferruja, né? Significa que o ferro do prego está interagindo com o oxigênio presente no ar, dando o nosso prego enferrujado, que pode ser óxido de ferro 2 ou óxido de ferro 3, tanto faz, tá? Normalmente é esse aqui que dá. Eu não balanceei aqui porque eu quero mostrar que houve uma absorção do oxigênio do ar no sistema, ok? Então houve uma absorção de oxigênio no sistema, tá certo? Então, eu tava falando aqui sem mostrar, né? Tá aqui, ó, foi mal, galera. Tá aqui a reação que eu falei para vocês. Então, voltando aqui, né, pro slide. Nesse segundo caso, o nosso prego, você tem um incorporamento de oxigênio aqui do ar, então a gente vai verificar um aumento da massa, beleza? Então, se aumentou a massa, não verificamos a lei de Lavoisier, mas sabemos explicar de onde veio a massa. Portanto, essa lei é válida. Agora aqui, dissolução de um comprimido efervescente em uma garrafa fechada, tá? Garrafa fechada, sistema fechado, não tem troca de material com o ambiente, portanto, o sistema ele é conservativo, ele vai conservar aqui a massa do sistema. Então, uma garrafa fechada, não importa se vai desprender gás ou se vai absorver gás, não importa. A massa que vai aparecer na balança não vai se alterar. Então, aqui a gente verifica, sim, a lei de Lavoisier. Então, a resposta para essa questão seria: verificamos a lei de Lavoisier apenas no experimento 3, pois a massa se conserva, mas a lei de Lavoisier é válida nos 3 experimentos, pois a diminuição de massa que verificamos no experimento 1 é decorrente do gás que é liberado na reação, e o aumento de massa que verificamos no experimento 2 é decorrente do oxigênio que foi incorporado ao sistema. Tudo bem? Se você não pegou a ideia, volta esse vídeo mais um pouquinho, ouve de novo. Se mesmo assim você não entender, manda mensagem aí que a gente responde. Mais um exercício aqui, dessa vez da FUVEST.
dá um pause, tenta resolver, libera o play aí, vamos junto. Os pratos A e B de uma balança foram equilibrados com um pedaço de papel em cada prato e efetuou-se a combustão apenas do material contido no prato A. Esse procedimento foi repetido com palha de aço em lugar de papel. Após cada combustão, observou-se o quê? Então, observem aqui, galera. A gente tem papel e papel, tá? Vamos colocar aqui papel. E aqui você tem palha de aço, na palha de aço você tem ferro, tranquilo? Quando a gente queima papel, papel queimado libera aquela fumacinha, né? Ele vira um pozinho depois, significa que ele perde massa. Parte desse papel ele é emitido por um ambiente na forma de CO2, ok? Então esse papel queimado aqui, ele vai perder massa, então perde massa só desse lado aqui, beleza? Então esse lado que fica mais leve, ele vai subir, e esse lado que fica mais pesado, ele vai descer. Então a gente observa aqui nesse experimento que A fica acima de B, tá certo? Então não vai ficar no mesmo nível, A não fica abaixo, então o A não fica abaixo, beleza? Ele vai ficar acima. Olha só, agora no nosso experimento com a palha de aço. Quando a gente queima a palha de aço, o ferro, ele reage com oxigênio, como eu mostrei para vocês agora há pouco. Vai formar óxido de ferro. Aqui eu coloquei óxido de ferro 2, poderia ser óxido de ferro 3. E aí o que vai acontecer? Esse produto é mais pesado do que esse reagente. Significa que o oxigênio do ar foi incorporado ao sistema. Então aqui aumenta a massa. Aumenta a massa. Se aumenta a massa, esse lado da balança não vai ficar mais para baixo aqui e esse para cima, tá? Aumentou a massa, A ficou abaixo de B. Se A ficou abaixo de B, temos a nossa alternativa D como sendo a correta. Tranquilo? Maravilha. Vamos fazer mais esse aqui da FUVEST de novo. Dá um pause, tenta fazer e dá um play de novo. Vamos lá. O conjunto esquematizado contém inicialmente os reagentes A e B separados. Utilizando dois conjuntos desse tipo, são realizados os experimentos 1 e 2, misturando-se A e B conforme descrito a seguir. Então tem o A dentro aqui desse balãozinho, vai gotejar no B. Observe que o sistema é aberto, tá? Observe que o sistema é aberto, então pode ter entrada e saída de gás, tá certo? Então, sistema aberto. E vamos lá, experimento 1 tem o reagente A, que é a solução de nitrato de prata, reagente B, que é pó de cloreto de sódio, e os produtos. O que interessa pra gente são os produtos: cloreto de prata sólido e solução de nitrato de sódio. Maravilha. No experimento 2 você tem solução de cloreto de hidrogênio, reagente B é o pó de carbonato de sódio, e os produtos: água líquida, gás carbônico e solução aquosa de cloreto de sódio. Gás carbônico. Esse gás carbônico, ele pode escapar do nosso sistema, ok? Designando por I a massa inicial de cada conjunto antes da mistura, e por F1 e F2 suas massas finais após misturar-se, temos... Está falando da massa. Então ele está pedindo para a gente verificar a lei de Lavoisier, basicamente é isso, tá? No nosso experimento 1, percebam que não houve produção de gás e nenhum dos reagentes é gasoso. Então, não importa que o sistema é aberto, não vai ter absorção de gases no sistema e nem a ejeção de gases do sistema. Portanto, a gente pode dizer que I é igual a F1. Essas duas massas aqui são iguais. Já no segundo experimento, temos a liberação de gás carbônico, tá? Então, vai ter uma perda de gás. A gente vai verificar uma perda de gás aqui do sistema. Então, o nosso F2 tem uma massa menor do que a inicial. E a única alternativa que mostra isso pra gente é a alternativa C. Beleza? Maravilha, então vamos continuar aqui para a nossa próxima lei, lei de Proust, chamada de lei das proporções definidas,
tá? Essa lei, ela diz o seguinte, né? Se você pegar um composto químico, não importa de onde ele venha, ele sempre vai ser feito da mesma proporção dos elementos que o compõem, tá? Nossa, que bagulho esquisito, né? Vamos traduzir isso daqui. Essa tradução, essa enunciação dele, significa que duas coisas. Primeiro, uma substância, ela sempre vai ser feita dos mesmos elementos na mesma quantidade. Então a gente sabe que a água é sempre feita de hidrogênio e oxigênio numa proporção bem definida. Não existe água com mais hidrogênio ou água com mais oxigênio. Então essa é a primeira conclusão que a gente tira aqui da lei de Proust. Segunda, quando ele fazia esses experimentos, ele pegava uma substância e decompunha, né? Fazia uma série de reações de decomposição, e aí ele observava essa proporção entre os elementos na reação química. Então, a partir desses experimentos, dessa conclusão de Proust, ele estabeleceu que nas reações químicas, os participantes eles guardam uma relação de proporcionalidade entre si. Beleza? Então o reagente 1 ele é proporcional ao reagente 2, que vai ser proporcional aos produtos e por aí vai. Tá? Muito parecido com a estequiometria, não é? Quem já está associando aí deve ter lembrado da estequiometria. Vamos ver um pouquinho aqui desse experimento. Ele pegou, por exemplo, aqui a água da chuva, a água do mar, a água do rio. Ele marcou qual que era a massa inicial de água. Claro, ele destilou essa água, purificou, né, para ficar tudo direitinho. Obteve as massas iniciais. Depois ele fez a decomposição. Ele obteve gás hidrogênio e gás oxigênio. Tá? Se vocês quiserem saber a reação, é essa daqui. Você tem a água, ela se decompôs em gás hidrogênio mais gás oxigênio. Beleza? Essa é a reação que ele fez. E aí, ele pegou primeiro 9 gramas de água, quando ele decompôs, obteve 1 grama de água e 8 gramas de oxigênio. Tá aqui condizente com a lei de Lavoisier, beleza? Massa de reagente igual a soma das massas dos produtos. Se ele pegou uma massa de 18 gramas de água que veio do mar, opa, é o dobro aqui, certo? Então a quantidade de hidrogênio que ele obteve foi o dobro e de oxigênio foi o dobro também. E por aí vai, né? Repetiu com o rio, com a fonte, e ele poderia fazer qualquer relação entre massas. Aqui eu marquei somente massa de hidrogênio pela massa de oxigênio, que sempre vai dar 1/8. Pode pausar esse vídeo e fazer hidrogênio sobre oxigênio, em qualquer um dos casos vai dar sempre 1/8. Ele poderia fazer hidrogênio pela água, que ia sempre dar 1/9. Ele poderia fazer oxigênio pela água, que ia dar sempre 8/9. Sempre ia guardar essa relação de proporcionalidade que era sempre constante. Então a lei de Proust ela é a principal base teórica que fundamenta todo o estudo da estequiometria. Estequiometria basicamente é uma relação entre as quantidades de matéria dentro dos participantes de uma reação química, beleza? Então essa estequiometria ela só é possível por conta da lei de Proust, por isso que é uma lei tão importante. Nem tem tanto exercício assim de Proust no vestibular, mas entender essa lei é importante para entender a estequiometria, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Quando a gente está cozinhando, a gente vai fazer um bolo, por exemplo, a gente está fazendo uma reação química, ok? E nessa reação química a gente tem uma quantidade específica de cada reagente, né? Cada ingrediente da nossa receita é um reagente. Se a gente quer fazer o dobro da receita, o que a gente faz com nossos ingredientes? A gente vai dobrar. Se a gente quer fazer numa escala industrial, a gente vai multiplicar por um valor maior. Se a gente quer fazer um pouquinho só, a gente cai pela metade. Então, isso que a gente faz no nosso dia a dia, quando a gente está cozinhando, é a mesma coisa que o Proust fez, aliás, é a mesma coisa que os químicos fazem. Isso é explicado, né, pela lei de Proust. Maravilhoso. Então, pausem aí esse vídeo, tentem fazer essa questão e vamos junto nessa aí, ó. Para responder as questões de números 14 e 15, considere o enunciado. Experimentalmente, verifica-se que na reação completa de 52 gramas de crômio com 24 gramas de oxigênio, resulta óxido de cromo 3. Numa segunda experiência, 26 gramas de crômio são totalmente transformados no óxido. Pergunta: quantos gramas do produto são obtidos na segunda experiência? Se você não sabe qual é a fórmula do crômio, qual é a fórmula do óxido de crômio 3,
Vamos escrever aqui que dá para resolver sem saber as fórmulas, tá? Então, eu tenho crômio, reagiu com oxigênio, beleza? E formou óxido de crômio 3. Se você sabe as fórmulas, maravilhoso, tá? Errei aqui. Se você sabe as fórmulas, beleza, usa a fórmula aí de vocês, vai dar certo do mesmo jeito, mas se você não sabe, como só tem massa aqui, dá pra gente resolver tranquilamente. Observa só, eu tinha no primeiro experimento 52 gramas de crômio, 24 gramas de oxigênio, eu só tenho um produto, tá certo? No segundo experimento, ele falou que tinha 26 gramas de crômio. Se você parar para observar, 26 gramas é metade de 52 gramas. Então aqui, que eu posso fazer? Como aqui foi a metade, a quantidade de oxigênio que vai reagir também vai ser metade. Então vai ser 12 gramas de oxigênio que reagiu. Do outro lado aqui, eu tenho somente o óxido de crômio 3 como produto. Pela lei de Lavoisier, eu posso somar aqui 52 com 26, que dá 76 gramas de produto. Ok? Como aqui embaixo é a metade, vai dar 38 gramas no nosso segundo experimento. Tranquilo? Então aqui eu usei a lei de Lavoisier para obter a massa de óxido de crômio e usei a lei de Proust para determinar todos os outros participantes do nosso segundo experimento. Então, ó, a primeira questão, quantos gramas de produto no segundo experimento? 38 gramas, que é o que a gente acabou de obter. Para o cálculo da massa do produto, aplicaram-se as leis ponderais de Lavoisier e Proust. Bem tranquilo, né, galera? Bem suave, duas questões aí gratuitas no seu vestibular. Então, bora acertar aí quando aparecer. Ok, vamos falar um pouquinho da teoria atômica de Dalton. Eu vou falar melhor dessa teoria, né, na aula de modelos atômicos, mas eu vou explicar agora para a gente entender as leis ponderais, beleza? Só uma curiosidade, o Dalton ele era um cientista inglês, um meteorologista. Ele tem contribuições super importantes, até hoje quem estuda meteorologia aprende as coisas dele. E ele foi o cara que inventou, entre aspas, né, o daltonismo. Ele foi a primeira pessoa conhecida a ter o daltonismo, porque ele estava na igreja lá, ele tinha uma meia verde, uma meia vermelha, todo mundo ria dele e ele não entendia o porquê. Então vamos lá. O que diz essa teoria de Dalton, né? Bom, a teoria de Dalton, primeiro, vamos explicar por que ela foi importante. Ela foi importante porque ela deu uma primeira visão ultramicroscópica do universo, né, do universo químico. Então, até o Dalton, o pessoal não levava muito bem a ideia de átomos, né? A ideia de átomo veio lá dos gregos, lá antigamente, e era uma piada. Você falava de átomo, era tipo terra plana hoje, né? Uma coisa que poucas pessoas acreditavam. Só que veio o Dalton e falou, pô, essa ideia aí é legal, essa ideia consegue explicar as leis de Lavoisier e Proust. Então ele formulou um modelo atômico próprio que explicava muito bem toda a química conhecida da época. E ainda de quebra, as pessoas tinham como imaginar reações químicas acontecendo em escala ultramicroscópica. Então isso foi muito importante, revolucionou a química moderna, vieram vários outros modelos depois, e hoje é impossível falar de química sem falar de átomos, né? Então vamos lá. Para o Dalton, toda a matéria era constituída de átomos, ou seja, são partículas indivisíveis, indestrutíveis, como se fossem esferas, né? Esferas aqui, vamos tentar fazer uma esfera bonitinha, né? Então você tinha os átomos como se fossem esferas que se juntavam entre si para formar toda a matéria, tá? Então essas esferas eram indivisíveis e indestrutíveis, era impossível você quebrar um átomo. Hoje a gente sabe que dá para você tirar elétron do átomo, dá para você fazer reação nuclear e tudo mais, né? Mas na época o átomo era a menor coisa que tinha. E aí as propriedades eram o seguinte, né? Os átomos do mesmo elemento, eles tinham sempre as mesmas propriedades entre si, tá? Então, imaginando bolinhas. Os átomos do elemento hidrogênio seriam sempre bolinhas do mesmo tamanho, com a mesma massa, mesma densidade, mesmo tudo. Enquanto que átomos de
elementos diferentes, eles teriam propriedades diferentes, né? Seriam bolinhas com tamanhos diferentes. Quando ele apresentou esse modelo, né? Por exemplo, aqui um oxigênio, né? Uma bolinha maior. Quando ele apresentou esse modelo atômico, ele apresentou como bolinhas de vários tamanhos, né? E por isso hoje a gente conhece esse modelo como modelo bola de bilhar, ok? Bola de bilhar, de sinuca. Então vamos lá, de acordo com essa teoria, os compostos químicos então são feitos todos de átomos, sempre na mesma proporção. Então se a gente tiver um copinho de água aqui, a gente sabe que a água é feita de oxigênio e hidrogênio. Hoje a gente sabe que é H2O. Então é claro que ele vai ter uma proporção em massa de hidrogênio e de oxigênio, porque ele vai ter a mesma proporção de átomos entre si. Faz sentido? Então, se eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio para toda molécula de água, é claro que sempre vai ter uma proporção de massa específica ali entre hidrogênio e oxigênio. Beleza? Então, ele explicou aqui a proporção definida do Proust, né, com esse modelo. E como que ele explica a conservação das massas? Ele diz que as reações químicas são rearranjos nas combinações de átomos. Ou seja, você tem os átomos em uma certa configuração antes e eles vão formar uma nova configuração depois. É uma recombinação entre os átomos que você já tinha. Você não cria átomo do nada, nem some com eles do nada. Você só reorganiza a forma com que eles estão dispostos. E aí você tem aí mudanças a nível macroscópico da matéria. Tá? Então reações químicas são rearranjos de átomos. E até hoje a gente tem esse conceito e não vai mudar esse conceito. Beleza? Essa reação aqui poderia ser, por exemplo, H2 mais O2 dando 2 águas. Pode ser, por exemplo, essa reação aqui, poderia ser qualquer uma outra, né, com as mesmas proporções. Então, a teoria atômica de Dalton ela conseguiu explicar muito bem tanto as leis de Proust quanto de Lavoisier. Beleza? Então é isso, galera. A aula de hoje foi mais curtinha, menos exercício e tal. Qualquer dúvida deixa aí no comentário. Dá uma curtida aí para fortalecer. Ok? E valeu, abraço, até a próxima.